Como recomeçar depois de perder tudo? Bom, talvez essa seja a pergunta que está no seu coração hoje. Quando algo acaba, quando um sonho não sai como você imaginou, quando o dinheiro aperta, quando os planos desmoronam, quando você olha para a própria vida e pensa: e agora? O que eu vou fazer? Parece que tudo acabou, parece que não existe saída, parece que você ficou para trás, parece que nunca mais você vai conseguir se levantar. Mas eu quero te dizer uma coisa logo no começo desse vídeo: perder tudo não significa perder a si mesma. Às vezes você não perdeu tudo, você só perdeu uma fase. E fases, elas passam. Então, fica comigo até o final, porque hoje eu quero abrir meu coração e te mostrar que recomeçar pode ser doloroso, mas também pode ser o começo da melhor versão da sua vida. E já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente fala sobre crescimento real, disciplina, fé, autoestima e recomeços de verdade. Eu já tive uma loja de roupa online e no começo, gente, era lindo. Eu tinha muitos clientes, eu vendia bem, saía com a minha malinha por aí cheia de roupa e um sonho enorme no coração. Cada venda pra mim era uma alegria, cada cliente nova parecia uma confirmação de que eu estava no caminho certo. E eu me sentia, gente, muito, muito feliz. Eu me sentia capaz, eu me sentia construindo algo meu, sabe? Quem já sonhou com algo entende essa sensação. Quando você começa algo com esperança, tudo tem brilho. Você acorda animada, você faz planos, imagina o futuro, acredita que está vivendo a virada da sua vida. E por um tempo parecia pra mim exatamente isso. Mas a vida nem sempre segue o roteiro que a gente imagina, né? Depois de um tempo as coisas começaram a mudar. As vendas pra mim começaram a cair muito, o dinheiro já não entrava como antes, as contas continuavam chegando e vinham as preocupações, né? As preocupações começaram a ocupar espaços dentro de mim. Quem já passou por isso, por dificuldades financeiras, sabe o que eu tô falando, né? Então, vem logo pra nossa mente. Você acorda pensando nisso, dorme pensando nisso, tenta resolver tudo o tempo todo, você começa a se cobrar demais, começa a se perguntar onde é que você errou, começa a sentir muito medo. E eu senti tudo isso, gente. Eu tentei segurar, tentei encontrar saída, tentei fazer dar certo. Mas chegou um momento em que eu precisei aceitar. Aquela fase tinha acabado. Quando um sonho dá errado, o que dói não é, gente, só o resultado, é a expectativa quebrada. É o tempo investido, é a energia, é a esperança que você colocou ali. E às vezes a gente acha que está chorando por dinheiro, pelo o que aquilo representava, né? Uma independência, um orgulho, um futuro, uma identidade. Quando isso balança, a gente sente, né? Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez não seja uma loja, talvez seja um relacionamento, um trabalho, um plano, uma fase da sua vida. E eu quero te dizer, eu entendo essa dor. Teve um momento em que eu percebi, eu não podia ficar parada naquele lugar. Eu precisava sair daquela situação, eu precisava recomeçar. E, gente, recomeçar assusta, porque recomeçar exige humildade, exige coragem, exige aceitar que o plano antigo não deu certo. E ainda assim continuar acreditando que o novo pode dar. Muita gente fica presa não porque não tem capacidade, mas porque ela tem medo de recomeçar de novo. Tem medo do julgamento das pessoas, tem medo de parecer que fracassou, tem medo de tentar e dar errado outra vez. Mas eu aprendi uma coisa: pior do que recomeçar é permanecer onde já acabou. E eu já fazia faculdade na época, né? Mas eu nunca me contentei com pouco. Eu sempre quis mais da vida, sabe? Sempre quis crescer, sempre quis construir algo maior. E isso não tem nada a ver só com dinheiro, tá? Tem a ver com propósito. Tem a ver com não aceitar viver abaixo do seu potencial. Tem gente que se acomoda, tem gente que aceita viver qualquer vida, mas dentro de mim, gente, sempre existiu essa vontade de evoluir, de aprender, de conquistar, de me tornar sempre alguém melhor. E foi isso que me moveu. Mesmo nas fases ruins, mesmo quando parecia difícil, mesmo quando eu não sabia exatamente como. Hoje eu sou enfermeira, eu amo a área da beleza, eu estou fazendo pós-graduação, né, em estética avançada, pra quem já viu outros vídeos aqui no canal, e eu também estou tentando crescer aqui no YouTube, porque eu acredito que sempre existe espaço para recomeçar, sempre existe um novo caminho, sempre existe uma nova versão de você esperando coragem. Olha como a vida surpreende, né?
Teve uma época em que eu achei que tudo tinha acabado, mas na verdade eu estava sendo redirecionada. Às vezes a gente chora por portas que fecharam, sem imaginar as portas melhores que ainda vão abrir. Se aquela fase não tivesse acabado na minha vida, talvez eu não estivesse vivendo essa fase de agora. Talvez eu não tivesse crescido como eu cresci, talvez eu não tivesse descoberto os novos caminhos. Por isso, hoje eu entendo, nem todo fim é perda. Alguns fins, gente, são direção. Uma coisa que piora muito as fases difíceis são as redes sociais, tá? Porque quando sua vida tá uma bagunça, você abre o celular, parece que todo mundo está melhor que você. Todo mundo tá feliz, todo mundo tá prosperando, todo mundo viajando pra lugares lindos, todo mundo realizado. Mas a verdade é, as redes sociais, elas mostram cortes. Mostra o sorriso, a conquista, a foto bonita, o momento feliz, mas quase nunca mostram as crises, as dívidas, o medo, a ansiedade, os bastidores, os dias ruins. Quando você compara a sua vida inteira com recortes dos outros, você sofre sem necessidade. Volta pra sua rota, cuida da sua vida real, recomeça. Começar me ensinou que identidade não pode depender de fase. Quando as coisas vão bem, é fácil se sentir confiante, mas e quando tudo muda? Você continua sabendo quem é? Aprendi que valor pessoal não pode depender só do resultado. Você continua valiosa no processo, continua digna nos dias difíceis, continua capaz, mesmo quando algo deu errado. Fracasso não é identidade, fracasso é evento. E passa. Se você sente que perdeu tudo, faz isso. Aceite a realidade atual. Pare de se culpar o tempo todo. Aprenda, mas não se torture. Organize o que depende de você. As finanças, a rotina, as metas, a mente. Dê um passo pequeno. Uma ligação, um currículo, um estudo e uma decisão. E, gente, continue, mesmo sem aplausos, mesmo sem certeza. Tem fases em que a gente não entende nada, mas depois percebe que Deus estava guiando tudo. No silêncio, na espera, nas portas fechadas, nas mudanças inesperadas. Às vezes Deus não remove a fase difícil imediatamente, mas Ele fortalece você dentro dela. E isso já muda tudo. Confia no processo. Se você sente que perdeu tudo, escuta isso. Você ainda tem você. Você ainda tem experiência. Você ainda tem aprendizado. Você ainda tem valor. Você ainda tem tempo. Você ainda pode recomeçar. Talvez não do mesmo jeito. Talvez não no mesmo lugar, mas você pode. Se eu tivesse desistido quando a minha loja acabou, eu não viveria o que eu vivo hoje. Se eu tivesse acreditado que ali era o fim, eu teria perdido capítulos lindos da minha história. Por isso eu te digo, não enterre sua vida por causa de uma fase. Capítulos difíceis existem, mas a história continua. E a sua ainda pode ficar linda. O que hoje parece o fim, gente, pode ser só o começo. Continue, mesmo devagar, cansada e com medo, mas continue. Se esse vídeo falou com você, já se inscreve aqui no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos sobre evolução, autoestima, rotina, disciplina e fé e recomeços reais. Eu quero te pedir para ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo, eu vou recomeçar. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo!